Alunos, é com uma alegria que encontro vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento, é lógico que não dá para a gente esgotar num vídeo curto, mas nós vamos abordar aqui os principais aspectos, ou os aspectos mais relevantes. Ela surgiu, vamos assim dizer, com uma boa intenção, porque ela surgiu exatamente na tentativa de, através do cancelamento em si, promover aí uma defesa da justiça social e do meio ambiente. Então, as pessoas que vissem cenas de depredação, de condenação, questões de agressão ao meio ambiente, deveriam tirar uma foto, postar, fazer uma menção, marcar, por exemplo, a empresa, os empregadores, né, daquele que estivesse violando o meio ambiente e tal, de modo que isso de alguma forma pudesse viralizar e assim ter ali um respaldo e, consequentemente, uma punição, mesmo que fosse uma punição pedagógica aquele que tivesse violado a questão ambiental. Também nas injustiças sociais, então aquelas pessoas que fossem pegas cometendo injustiças, com um comportamento antiético, também deveria fazer a mesma coisa com relação a essas pessoas, postando, divulgando, expondo essas pessoas na rede, para que de uma maneira ou outra essas pessoas pudessem fazer uma reflexão crítica a partir das suas atitudes e quem sabe aí rever a postura, reeducar ou até mesmo sofrer algum tipo de punição, de represália, que essas pessoas pudessem então sentir na pele os efeitos de ações um tanto quanto impensadas. Tudo bem. A questão da cultura do cancelamento, ela então nasce de uma suposta boa ideia. O grande problema disso tudo é que faltou o termômetro, né? Faltou o termômetro legal, faltou o bom senso, faltou ali o aparelhinho, né, que pudesse medir o nível e os limites dessas ações éticas, morais, daquilo que a gente se coloca na condição de avaliar a conduta do outro, condenar a conduta do outro, né? E é exatamente aí que a cultura do cancelamento acabou se descambando, sendo hoje uma maneira a mais de agredir, uma maneira a mais de expor pessoas, às vezes de uma maneira tão grave, tão violenta, que essa pessoa, muitas das vezes, não consegue recuperar a sua vida, não consegue recuperar a autoestima, tamanha perseguição e tamanhos prejuízos que essas pessoas sofrem, inclusive de origem emocional, né, no nível da patologia mesmo, emocional, tá bom? Uma ponderação que é importante chamar a atenção, já que nós estamos tratando do tema e um tema específico aí para a área de humanas, né? É a gente fazer a reflexão da natureza humana, né? Filosoficamente, nós vamos entender que a natureza humana tem esse viés, né? Historicamente, nós podemos citar várias ocorrências no século XV, né? No século XV, por exemplo, nós tínhamos espetáculos, né, nos finais de semana de pessoas que eram queimadas vivas, que eram linchadas. Os pais levavam seus filhos para ir cuspir naquele ou naquela que seria queimado ou que seria vilipendiado na praça pública, levavam os filhos para cuspir, para criticar, para zombar, para xingar essas pessoas. Portanto, a queima de hereges ou de pessoas que agiram de uma forma contrária à norma moral, mesmo que de uma forma um tanto quanto antiética, né, essa norma soasse, mas ainda assim era um grande espetáculo de final de semana ver os hereges serem queimados, levar os filhos para cuspir, para xingar, para tacar pedra nessas pessoas. Então, de certa maneira, essa natureza humana me parece que sempre se aproximou muito de vilipêndios, né? Sempre se aproximou muito dos linchamentos. Vamos lembrar aí dos grandes espetáculos romanos, né? Em que o rei, o imperador, sentava lá na tribuna e ficava vendo os homens que serem pegos pelos leões, né? Então soltava os leões e essa pessoa tinha que correr dos leões para não ser devorados e as pessoas então ficavam, torciam e tal, quando o leão comia uma pessoa e as pessoas torciam na Roma Antiga, também na Grécia Antiga, através desses espetáculos. E não vamos aí perder de vista também
a questão da mulher adúltera, né? Lá na citação bíblica em que Jesus chega na praça pública, estão as pessoas lá com a Maria Madalena amarrada num pedaço de poste de pau, e as pessoas então vão apedrejá-la porque houve ali a suposta denúncia que ela era adúltera e tal, né? E não checaram a propriedade ou não dessa informação, assim como hoje a gente também não checa, na grande maioria das vezes, as fake news, as imagens, as pessoas que têm a sua imagem destruída na rede social, e depois a gente vai ver que é simplesmente uma fake news, e essas fake news são fabricadas, muitas das vezes disparadas por robozinhos, alguns desses robozinhos até fora do Brasil, né? Bancado muitas vezes por grandes capitais, por empresários, como nós estamos vendo as denúncias estampadas aí no noticiário, contas que foram jogadas, derrubadas no Facebook, no Twitter, né, no Instagram, exatamente porque ficavam fabricando notícias falsas para condenar pessoas, lideranças, inclusive tirando pessoas da sua condição natural de vida, né? Mudando inclusive o rumo do processo eleitoral, como aconteceu aqui no Brasil. Também nos Estados Unidos, essa prática vem acontecendo. Então, da mesma forma, a adúltera está lá amarrada num pedaço de poste, ia ser apedrejada sob a denúncia de que ela tinha traído, não se checou se de fato ela traiu ou não, mas as pessoas, baluartes da ética, né, com o grande, vamos assim dizer, os varões de Plutarco, né, estavam prontos com as pedras nas mãos para que pudessem tacar essas pedras na Maria Madalena, né? E aí Jesus entra no meio e fala, olha, quem de vocês não tiver cometido pecado, pode tacar a primeira pedra. E ficou ali desenhando no chão, né? Até que ele viu que todo mundo foi embora, e ele falou assim, olha, ninguém te apedrejou? Não, mulher, então vai e não peque mais, eu também não vou te apedrejar. Então, são circunstâncias como essa, gente, eu citei 3, né? Que demonstra que a questão de vilipendiar, o linchamento faz parte da natureza humana. De uma maneira ou outra, o ser humano sentia e sente prazer em ver o outro sofrendo, ver o outro exposto, ver o outro tendo a vida deturpada. Parece que muita gente sente prazer em falar que o outro é ladrão, que o outro é corrupto, que o outro é isso, que o outro é aquilo, sem ter as provas necessárias, sem que a gente tivesse cumprido o devido processo legal, chegado numa decisão final que conformasse ou que confirmasse todo aquele processo, né? Mas ainda assim a gente vilipendia, a gente taca, a gente dissemina, a gente dispara fake news, a gente junta ao coro da legião dos supostamente puros que querem condenar os sujos, os impuros, assim como as pessoas torciam e levavam seus filhos para cuspir nos hereges e ver os hereges sendo queimados vivos ou ver os leões devorando essas pessoas num grande tribunal de final de semana, né? Num grande ginásio no final de semana. Então, essas questões, gente, colocam em discussão ética dentro da filosofia exatamente essa temática. Olha, o ser humano, de uma maneira, parece que ele precisa de linchar o outro, ele precisa de expor o outro, ele precisa de perseguir o outro. E os linchamentos hoje são virtuais, como na cultura do cancelamento, o linchamento é virtual. Ele parece que precisa linchar, ele precisa expor, ele precisa tacar pedra, ele precisa cuspir, entre aspas, no herege, como se fazia lá na Grécia Antiga, como se fazia na Europa durante o período de Inquisição. Ele precisa de expor o outro para se sentir puro, né? Para se sentir purificado, para ter ali a varinha do Plutarco na mão e poder dar varada no outro como sendo o baluarte da ética e da moral. Então, essa reflexão é importante, ela está intrinsecamente ligada com o tema do cancelamento, e é importante, então, que a gente pense muitas vezes, né, antes de sair por aí disseminando ou cancelando pessoas sob a suposta acusação de que fizeram isso, de que fizeram aquilo, de que falaram isso. Eu me lembro aqui do processo eleitoral brasileiro, em que uma fake news que tinha a Manuela, que era a vice, né, na chapa do Haddad, estava com uma blusa aberta, escrito uma coisa muito feia de Jesus Cristo. Fizeram uma imagem da Manuela, essa imagem disseminou na rede social, um monte de gente condenou a Manuela, condenava a chapa lá do Haddad da Manuela por uma fake news fabricada, e hoje a gente tem noção clara de quem fabricou essa fake news,
e a gente tem a noção clara de quem mais se beneficiou com esse tipo de fake news que correu no Brasil, ou que corre no Brasil desde 2013, não é? E, no entanto, as pessoas vilipendiam, as pessoas falam mal, as pessoas condenam, elas rotulam, elas disseminam, elas cancelam, e não tem nem a possibilidade clara de entender se de fato isso é verdadeiro. Não tem o cuidado de checar num site que fala dos contos, das lendas, dos fake news que a gente tem à nossa disposição, né? Nem isso a gente faz, mas a gente dissemina o tempo todo a imagem, a maldade, aquilo que critica, que zomba e que lincha as pessoas de modo virtual, né? Uma outra questão que é importante falar dentro dessa temática, aqui muito corrido, né, por conta do tempo, né, é exatamente a questão de que a rede social é um terreno baldio, gente, né? É uma terra de ninguém, é o wasteland, né? E exatamente por ser uma terra de ninguém, que não tem um crivo ético, que não tem uma balancinha para ponderar o que é moral, o que é ético, o que é certo, o que é errado, principalmente quando as pessoas não têm na ponta dos seus dedos que digitam o bom senso da racionalidade para checar antes a informação, a gente dissemina, a gente pensa com a ponta do dedo e dissemina o mal. E constrói o mal uma série de pessoas, e muitas das vezes simplesmente por discordar de você, por discordar de mim. Quer dizer, se a gente opina uma coisa que vai desagradar uma maioria, pronto, a gente já é o motivo para ser cancelado, para ser perseguido, né? Quantas pessoas têm sofrido, né, essa transposição aí, né, essa questão de transpor para a rede social essa herança da natureza humana de vilipendiar, de expor, de sentir bem quando o outro está sendo humilhado, né? E as redes sociais, sendo esse terreno baldio, sendo essa terra de ninguém, se transformou de uma forma prática, rápida, com um clicar dos dedos ali, uma forma de disseminar esse tipo de atitude que persegue, que rotula, que condena, que tira alegria, que mata literalmente pessoas na rede social através desse tipo de atitude, né? Então, quando a gente fala, né, dessa questão do lado justificável, nós poderíamos dizer, um lado justificável? Poderíamos dizer que quando a gente vê lá o desembargador de São Paulo, Eduardo Siqueira, dar carteirada no guarda municipal em Santos por 3 vezes, e quando a gente vê toda aquela cena patrocinada pelo Eduardo Siqueira, simplesmente porque é desembargador, usando da sua arrogância, do seu preconceito, do seu cargo de desembargador para ofender, para macular, para usar da ideia, né, do personalismo típico, né, da cultura brasileira, sabe com quem você está falando, né? Essa típica carteirada do personalismo brasileiro, a ideia da cordialidade, de quem tem poder ou de quem tem dinheiro ou de quem é da família tal, pode humilhar os outros, né? Tem mais direito do que o outro e pode fazer o que bem entender, que a conivência da lei, do sistema e até mesmo do poder judiciário poderia acontecer. Então, situações como a do Eduardo Siqueira, daquele casal no Rio de Janeiro que humilhou o fiscal lá da vigilância sanitária, né, em que a mulher fala para o cidadão não, engenheiro civil formado, muito melhor do que você, que é simplesmente um funcionáriozinho da prefeitura, né? Quando a gente vê esse tipo de pessoas, esse tipo de atitude, ou quando a gente vê uma atitude de fascismo disseminado, de pessoas que pedem fechamento de Congresso, do Supremo, atitudes antidemocráticas, configuradas inclusive como crime pela própria lei brasileira, essas pessoas é até justificável que a gente possa reprimi-las, cancelá-las do ponto de vista ético e moral, para que elas possam perceber que esse tipo de atitude não é aceita pelas pessoas éticas, pelas pessoas do bem, pelas pessoas que têm um nível de sensibilidade ética e moral e que são humanas, e que não permite esse tipo de atitude em relação aos outros seres humanos. Esse final de semana nós vimos os 2 motoboys, entregadores de comida pelos aplicativos, que foram humilhados por 2 personalidades, por 2 pessoas, né? Humilhando, gritando, falando que ele não tem nem onde morar. Então, esse tipo de pessoa merece o cancelamento, porque esse tipo de pessoa que dissemina o mal, que utiliza de algum tipo de benefício para humilhar, para expor o outro, era até justo que essas pessoas, no mínimo, refletissem com relação a essa postura. Levaria uma postura, porque a gente, enquanto ser humano, nós temos que cuidar da ética, nós temos que cuidar do outro, nós temos que viver numa sociedade em que o outro tem os mesmos direitos que nós.
Ninguém tem o direito de humilhar porque tem cargo. Ninguém tem direito de humilhar porque tem curso superior. Ninguém tem direito de humilhar porque se sente melhor, porque tem a cor branca, ou a cor isso ou aquilo, ou porque tem um nome de família tal, e se sente no direito de expor, de humilhar ou de ridicularizar alguém, né? Essas atitudes são vexatórias. Elas precisam ser reprimidas, sim. Então, de um certo modo, até seria louvável para esse tipo de atitude o cancelamento, né? Esse tipo de atitude. Mas não é isso que na realidade acontece, né? Vocês sabem muito bem que outras pessoas, né, as questões éticas aí que estão sendo expostas com a cultura do cancelamento, quer dizer, as pessoas hoje são obrigadas a falar aquilo para agradar todo mundo. Quando a gente defende algum tipo de ideia ou de ideologia, nós somos perseguidos na rede social. Quantas pessoas estão sendo perseguidas porque têm uma concepção de esquerda? Eu uma vez escrevi uma frase do Papa Francisco falando a respeito de quando eu defendo o evangelho e defendo o combate à fome e da miséria, as pessoas me rotulam como comunista, né? Eu escrevi isso na minha rede social e fui perseguido, tive que debater com um monte de gente. Quer dizer, é uma opinião, né? A liberdade de expressão, ela existe e é consagrada. O problema é que essas pessoas que gostam de perseguir os que usam da liberdade de expressão para debater, para fazer uma reflexão crítica ou para dar a sua opinião, são exatamente aqueles que querem usar a rede social ou a liberdade de expressão para defender tortura, para defender fechamento de Congresso, para defender volta de regime militar, para defender torturador, como a gente sabe que nós tivemos na tribuna quando do cassação da Dilma Rousseff, né, deputados federais, inclusive o próprio presidente eleito, que fez uma apologia ao Ustra, que é um criminoso reconhecido no Brasil por conta das atrocidades que ele fez durante aí o regime militar. A opinião, ela é garantida por lei, né? A opinião, a liberdade de expressão. Agora, usar da liberdade de expressão para defender crime ou para imputar crime, usar da liberdade de expressão para defender mecanismo contrário à lei como volta de ditadura, isso não pode. Assim como eu não posso usar da liberdade de expressão para ficar divulgando fake news que vem destruir a vida de pessoas, que vem calar a vida de pessoas, ou que vem perseguir pessoas porque simplesmente são contrárias ao fascismo, são contrárias à extrema-direita, ou são contrárias a qualquer mecanismo que impõe dor, violência, fechamento de congresso e isso. As pessoas são perseguidas na rede social. Então, quer dizer, hoje, por conta do cancelamento, há um medo, né? As pessoas estão a tendência natural ao silêncio e não se expressar mais para não ser perseguidos, para não ter que ficar se justificando por essas pessoas que ficam perseguindo aqueles que contrariam o que elas pensam, né? Não respeitando a opinião do outro, não respeitando a liberdade de expressão do outro, que não é vender fake news, viu, gente? Pensa muito bem nisso. Eu não estou dizendo que liberdade de expressão é patrocinar e fazer e fabricar fake news. É fazer mentira, é divulgar coisa mentirosa, é falar do candidato de outros partidos, é disseminar aquele que fala mal de você. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Fake news é crime. É por isso que o Supremo está aí nos finzinhos dessa investigação e eu espero que todos os responsáveis, tanto por financiar fake news, quanto por disseminar, quanto fabricar, quanto mandar fazer fake news, que vem disseminar o mal e criar esse movimento antidemocrático que a gente está vivendo hoje no Brasil, que todos eles possam responder, possam se defender num processo lícito, mas que possam também serem punidos por cada gesto maldoso, por cada maledicência, por cada construção do mal que fizeram na rede social ao longo de algum tempo que nós estamos vivendo todas essas questões. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aqui essa questão de que alguns estão obrigados a ficar em silêncio porque não querem a perseguição, alguns são obrigados a ser a fada, né? O contrário do cancelamento é a fada sensata, né? Vamos assim dizer, que é a expressão que está correndo aí. Então, outros são a fada sensata. Os politicamente corretos são aqueles que falam tudo para pegar a onda e agradar a maioria que está falando daquele assunto, né? São os que estão sempre mornos, nunca se expressam, nunca falam a verdade, ficam sempre tentando agradar cada grupinho, concordando com o que cada grupinho fala e não são autênticos na defesa daquilo que sabe que é o correto e que deveria defender e que deveria garantir, né?
que deveria estar do lado. Então, muita gente tem suado de fada sensata para também ficar de bonzinho, para atrair audiência, para ganhar likes, né? Para atrair pessoas que vão se inscrever no canal delas ou que vão votar nelas lá quando são candidatas, né? Isso também é desagradável, isso também é antiético, e eu também não concordo com essa postura, porque eu acho que todo mundo tem que se expor, tem que falar o que é certo, tem que defender aquilo que é o correto, tem que defender a vida, mesmo que às vezes a gente sofra com isso. Assim como eu estou aqui expondo nitidamente a minha opinião a respeito de um tema que foi o mais comentado na rede social no ano passado e no primeiro semestre desse ano, tá? Então, para a gente finalizar, eu quero aqui chamar a atenção exatamente do desvio de conduta ética daqueles que aproveitam as ondas do cancelamento para entrar no coro, para fazer vídeo em seus canais, para surfar na onda de falar mal e de linchar aquele tema que está lá na onda para poder ganhar likes, para poder ganhar voto. E nós sabemos com clareza que todos aqueles que entraram na onda de falar mal, que entraram na onda de disseminar a corrupção do outro, que entraram na onda de disseminar o mal que o outro fez, muitos foram eleitos e estão lá no Congresso Nacional, utilizando essa mesma plataforma de defender conservadorismo, de falar mal de esquerda, de falar mal de falar mal de socialismo, de falar que se o outro ganhasse ia ser uma Venezuela no Brasil. Todas essas questões foram extremamente e amplamente discutidas na rede. E hoje nós temos a clareza de que todas essas questões estão vindo à tona, as investigações estão sendo concluídas e tudo isso vai ser passado a limpo e nós vamos ter uma visão mais clara do que realmente vem acontecendo no Brasil desde 2013 e que está muito ligada a essa cultura do cancelamento. Muitos foram cancelados de modo injusto. Muitos foram perseguidos de modo injusto e muitos aproveitaram a onda de falar mal do A, do B, do C para ganhar likes, para subir a sua audiência e para também ganhar o voto, e hoje muitos se beneficiaram com esse discurso, sempre surfando na onda de vilipendiar alguém ou de vilipendiar determinados grupos ou pessoas. E isso é lamentável, e aqui eu falo na postura de quem é jurista, de quem é professor de filosofia, de sociologia, de ética profissional, de direito constitucional, e acho que essas reflexões nós precisamos fazer não só enquanto cidadãos ou cidadãs, mas primeiro enquanto pessoas, primeiro em seres pensantes, e a gente precisa ter a questão da empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, para pensar se todo cancelamento que existe de fato, ou aquilo que a gente divulga como cancelamento, se é verdadeiro, se é lícito, se é válido, e se essa pessoa que está sendo perseguida e cancelada realmente merecia o peso desse vilipêndio, dessa superexposição danosa nas redes sociais, tá bom? Fica aí a minha dica, eu peço desculpa pelo vídeo que ultrapassou um pouquinho o tempo, mas a temática era delicada e precisava ter um vídeo bastante sucinto, com reflexões críticas importantes. Um grande beijo, tudo de bom. Se você gostou, eu espero que você possa, inclusive, compartilhar e ajudar aí que outras pessoas possam ter informações importantes para o vestibular e para a vida relacionada com esse tema, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.